Opa, e aí? Hoje eu vou trazer uma obra nova pra vocês sobre o garoto que acabou despertando 3 classes divinas, mas acabou escolhendo se tornar um paladino. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal, que deixe seu like, ajuda bastante. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Em uma cerimônia de aquisição de classe do segundo colégio da cidade de Lijiang, o diretor estava dando uma incentivada nos alunos, dizendo para eles escolherem bem suas classes e para tomarem cuidado, pois isso determinaria seu futuro. Não era para eles escolherem uma classe do tipo combate assim que a vissem, já que em invocadores e mecânicos existem muitos recursos, algo que era fora da realidade para pessoas normais. Enquanto isso, os alunos conversavam entre si. Um queria se tornar um berserker e assim que despertasse ele iria se tornar uma máquina de caçar bestas. Já o outro queria se tornar apenas um farmacêutico. Já fazia muitos anos, desde o surgimento do jogo de realidade virtual intitulado de Eternal. A nova experiência e a emoção máxima que as lutas proporcionavam fez com que as pessoas ficassem viciadas. E com isso, cada vez mais pessoas se conectavam ao Eternal. Porém, um dia, a superfície terrestre expandiu em milhares de vezes e inúmeras dungeons apareceram, e por conta disso, monstros e raças alienígenas também surgiram com essas dungeons. O jogo Eternal acabou se fundindo com o mundo real, e já que os monstros e as dungeons apareceram no mundo real, as habilidades para combater esses monstros também surgiram, dando a oportunidade de lutar contra os monstros. Fazia um ano desde que o nosso protagonista chamado Zuo foi parar nesse mundo, mas antes que ele pudesse se adaptar com essa nova vida, sua mãe acabou indo de arrasta, e sua irmãzinha Zuo Yun ficou extremamente doente, e os médicos não puderam fazer nada além de confiar nas habilidades dos sacerdotes de baixo nível para mantê-la com vida. O prota teve que vender a casa e pedir dinheiro emprestado a todos os seus parentes para tentar salvar a vida de sua irmãzinha. No entanto, isso não passava de uma medida paliativa. A origem da doença ainda não havia sido descoberta, e a vida de sua irmãzinha pode estar por um fio. Os gastos médicos estavam aumentando drasticamente, e a renda de seu emprego de meio período já não era suficiente. Por conta disso, ele precisava conseguir uma classe de combate, limpar dungeons para ganhar dinheiro e levar sua irmãzinha até os sacerdotes de níveis mais altos. A cerimônia estava prestes a começar e os estudantes que fossem chamados adentrassem no círculo mágico. Em seguida, esse mago de nível 24 cria esse círculo mágico, e o pessoal fica impressionado por ele ser um mago de nível 24. O prota sabia que um profissional de classe mago, que presidia a cerimônia da aquisição de classes, ganhava um valor de 6 dígitos. Sabendo disso, o prota ficou bastante interessado. O professor da turma começa a chamar os alunos para despertarem suas habilidades. Haviam milhares de classes à disposição. No entanto, somente as 3 classes mais adequadas a você aparecerão na cerimônia. Em um mundo repleto de monstros e criaturas causando estragos, as classes de combate são as mais desejadas e respeitadas, mas as ocupações de subsistência são as que possuem menos apelo. O primeiro aluno que foi chamado teve muito azar e só conseguiu habilidades de quinta. Seguindo a probabilidade dos anos anteriores, a metade da classe do prota irá conseguir classes de combate. Entre essas 3 que esse mano conseguiu aí, a com maior potencial de desenvolvimento é a de encantador. Eles continuaram chamando de um por um, até que chega no nosso protagonista, número 31, Zuo Yi. O prota era considerado uma pessoa CDF, mas era uma pena que o rendimento acadêmico e os atributos não eram fatores chaves na hora de adquirir uma classe ali. Eles eram todos iguais. Ele possuía um ótimo rendimento acadêmico e atributos sólidos. As chances dele conseguir uma boa carreira eram bastante altas. Enquanto isso, os professores conversavam sobre quantos alunos de suas classes tinham conseguido uma classe de combate. Enquanto a turma desse carinha conseguiu 16, a do outro conseguiu 21. E uma delas era uma classe rara, fazendo os indicadores da avaliação deste ano serem cumpridas. Só que, enquanto estavam conversando, eles percebem que tinha alguma coisa errada com o prota, já que ele estava parado dentro do círculo mágico. Em seguida, o colar do nosso meninão começa a brilhar e a flutuar. Esse colar fez com que o sistema ativasse, fazendo com que o sistema auxiliar mais poderoso fosse ativado, e fornecendo pacote de presente para iniciantes. Um talento de nível S+,
chamado de proteção da divindade angelical. O Prota, sem acreditar no que estava ali acontecendo, começa a coçar o olho para ver se ele não estava alucinando. Mas vendo que era real, fica muito desacreditado. Este colar que acabou ativando um hackzinho no Prota foi um que ele acabou comprando em uma dessas barracas de rua na sua vida anterior. Ele havia sido transportado junto com o Prota para este mundo. Ele acreditava que aquilo pudesse ser um tesouro, porém, após analisar por um tempo, sem obter respostas, ele acabou desistindo. Porém, agora ele ativou o sistema dando um ótimo presente para o nosso meninão. Neste mundo, os talentos vão de nível F ao nível S. Quanto maior o nível, maior o efeito da amplificação. Entretanto, o mais importante é que as 3 classes que aparecem na cerimônia têm uma grande relação com esses talentos. O pessoal ainda continuava sem entender o que estava acontecendo com o nosso meninão, quando do nada sai uma luz ligando a terra com o céu. Até o diretor estava impressionado com aquele evento ali. Em seguida, sai uma santa daquela luz, dizendo que a luz era a crença e a fonte do poder do nosso meninão. Porém, entretanto, todavia, ela entra na testa do Prota, fazendo ele ficar com uma marca e despertar 3 classes divinas secretas. O pessoal tava ficando maluco com o Zuoi. Geral perguntando, e aí professor, que porra é essa que tá acontecendo aí? Essas são as classes secretas, meu filho. O Prota começa a analisar as classes disponíveis para ele. O Mago da Luz, Sacerdote Sagrado e Paladino. O Mago da Luz é uma classe de puro rendimento. Embora possa conjurar explosões, é uma classe que não possui muitas habilidades para salvar vidas. E neste mundo, onde os extraterrestres são dominantes, é fácil de acabar ferido ou morto. Já o Sacerdote possui uma grande gama de habilidades para salvar vidas, e pode dominar a incrível habilidade de ressurreição, o que seria uma boa, se não fosse a deficiência em combate, já que ele dependia muito de seus companheiros, então não era uma classe adequada para o nosso meninão. Bom, sobrando apenas o Paladino. O Paladino é uma classe de múltiplas funções, que possui habilidades diversificadas, sendo capaz de resistir a ataques e também atacar. Nenhuma das classes se sobressaía, mas com o dom da afinidade da luz, a história é outra. Então, já que o Prota queria uma classe de combate para limpar dungeons e ganhar dinheiro para ajudar no tratamento de sua irmãzinha, ele acaba escolhendo a classe Paladino. Depois do Prota despertar sua incrível habilidade de Paladino, os seus colegas de classe comemoram bastante, dando os parabéns para o Prota, alguns querendo até formar uma equipe com o nosso Prota. Em seguida, chegou o professor mandando todo mundo se afastar, dizendo que o Zuo tinha ido muito bem, e mandando ele ir para casa descansar para no dia seguinte aparecer na sala do diretor. Chegando em casa, o Prota vai dar aquela checada no seu sistema. Ele percebe que após conseguir uma classe, além da melhora nos atributos, também há atributos adicionais. O Zuo decide priorizar o aumento da força, seguido da aptidão física. Os ataques com letalidade suficiente para matar os monstros seriam mais eficientes. Depois de usar seus pontos de atributos, ele já conseguia sentir a ebulição da energia pelo seu corpo, e sente aquilo bastante refrescante. E como o Prota tinha distribuído os pontos de atributo pela primeira vez, o sistema acabou ativando a missão do Paladino. A missão diária era um desafio do Paladino 1v1. Completando a missão diária pela primeira vez, ele podia escolher quais das recompensas ele queria ganhar. As recompensas eram bastante interessantes, e o Prota acaba aceitando. Em seguida, ele acaba sendo puxado para uma espécie de teste, e se ele não levasse esse teste a sério, poderia acabar morrendo. O Prota vai parar em uma espécie de mina. Alguns livros informaram que monstros Gulab viviam principalmente em minas. Em seguida, vem um monstro nas costas do Prota, mas ele acaba percebendo a presença da besta, conseguindo desviar no último segundo. Era a primeira vez que ele enfrentava um monstro frente a frente, porém ele conseguia matá-lo sem usar suas habilidades. Parece que o nosso Prota, depois que despertou o poder divino, estava bastante confiante, né? Mas também, como que não fica? Ele dá um salto pisando na cabeça do monstro e empurrando ele para o chão, e percebe que seu corpo estava muito mais flexível e sua capacidade de salto também tinha melhorado bastante. Tudo graças ao aprimoramento dos 4 atributos. O monstro continuava tentando acertar o Prota, que desviava facilmente dos ataques, e ainda chamava a besta de lenta. Em seguida, a besta lhe surpreende usando sua cauda e acertando o Prota no estômago. Porém, o Prota usa sua magia para curar seu ferimento, e percebe que não podia subestimá-lo, mesmo ele sendo um monstro de nível baixo. Agora era a vez do Prota contra-atacar, né? Em seguida,
o Prota usa seu poder fazendo uma cruz de luz na direção do monstro e o cegando. Aproveitando a brecha, o Prota pega o monstro e sai arregaçando ele nas pedras. Depois, o Prota testa seu punho de paladino e dá vários socos na barriga do monstro, destruindo ele totalmente. Com isso, ele acaba concluindo o teste, tendo 3 recompensas para escolher. Os pontos de atributo e os pontos de habilidade são a fonte do poder de um profissional. Porém, no momento, ele não estava com pressa em melhorar suas habilidades. Os pontos de atributo gratuitos era a melhor opção. Uma boa arma também seria de grande utilidade em futuros testes, graças ao sistema que dará as armas como recompensa, porque caso ao contrário, o Prota não iria ter condições de comprá-las com seus recursos financeiros atuais. Nisso, o Prota acaba escolhendo os pontos de atributo e o equipamento aleatório de paladino. Saindo da área de teste e voltando para sua casa, ele olha para o celular e vê que já estava na hora de ir visitar sua irmãzinha no hospital. Enquanto isso, no hospital, sua irmã estava assistindo a notícia de que um estudante teria despertado uma classe secreta. Quando do nada, a chefe das enfermeiras desliga a TV, do nada, mandando a menina pagar as faturas médicas, no valor de 10 mil. A irmãzinha do Prota não conseguia entender o motivo das faturas terem aumentado tanto, já que era 5k e agora estava 10k. Seu irmão trabalhava em 3 empregos para ganhar 5k. Como ele iria arrumar o restante do dinheiro? A chefe das enfermeiras estava muito puta, dizendo que a menina tinha tomado bastante medicamentos neste mês, incluindo inibidores e líquidos estabilizadores. Também tinha contratado um sacerdote uma vez, e ela tinha ficado enferma 3 vezes. Toda a ala da enfermaria ficou a maioria da noite cuidando dela. Enquanto a chefe das enfermeiras estava escrachando a irmãzinha do Prota, chega 2 homens intimidando a enfermeira. Em seguida, ela manda a menina pagar as faturas e sai da sala. Bom, a menina não sabia quem eram aqueles 2 caras de preto, então ela pergunta quem eles eram, né? Eles alegavam ser amigos do seu irmão. O Prota entra na sala médica de sua irmã e pergunta quem era aqueles 2 homens. Esse cara alega ser o secretário do prefeito e que gostaria de falar com o Prota sobre uma coisa. O prefeito era o maior magnata da cidade de Lijiang. E às vezes o secretário do prefeito pode até representar o próprio prefeito. É óbvio que ele estava curioso com a visita dele. O Prota diz que não era apropriado conversar naquele quarto, então eles 2 vão para outro lugar. Enquanto isso, o secretário manda o outro cara de preto cuidar da irmãzinha do Prota. Bom, eles vão até esse restaurante. Enquanto eles conversavam, tinha algumas garotas falando sobre o Prota e dizendo o quanto ele era bonito. O secretário do prefeito dá os parabéns ao Prota por ele ter adquirido uma profissão de classe S, mas o Prota diz que aquilo foi apenas sorte. Porém, o secretário do prefeito não acreditava que isso poderia ser conseguido apenas com sorte. O prefeito dava grande importância a isso e já tinha pedido expressamente à mídia que não o incomodasse. Ele também já tinha organizado especialmente um lote de recursos de prática para que ele se preparasse para o grande exame. Os recursos estavam guardados no cofre do banco da cidade. Em seguida, ele mostra a única chave do cofre, e se o Prota tivesse algum pedido, não hesitasse em pedir. Era nítido que aos olhos do prefeito era muito provável que o Prota se tornasse um gigante e que não faria mal nenhum investir bastante nele. Porém, vocês sabem, né? Não existe almoço grátis nesse mundo. O prefeito obviamente estava esperando que ele pague por isso algum dia. E não só isso, a irmãzinha do Prota iria ter uma equipe médica profissional disponível 24 horas para atendê-la. Além disso, o prefeito entrou em contato com um sacerdote de nível 36, que viria até a cidade de Lijiang em um mês para tratar a sua irmãzinha. Os caras simplesmente descobriram a fraqueza do Prota, que não teve escolha a não ser aceitar. Voltando até o hospital, o Prota conta a sua irmã que tinha despertado a classe de paladino. Ela não hesita em demonstrar felicidade pelo seu irmão. Ela queria voar até os céus, mas nesse momento ela precisava se cuidar bastante. Em seguida, ela pergunta qual eram as habilidades únicas do Prota. Ele possuía 3 habilidades únicas de paladino: a espada branca pura, que atuava como ataque principal, a regeneração lenta, que atuava como curandeiro principal, e a bênção de arma, que atuava como suporte. E já que ele possuía a regeneração lenta, ele decide usar em sua irmãzinha, para pelo menos aliviar sua dor. A ideia do Prota acaba funcionando muito bem. A mina fica bastante relaxada, como se ela estivesse em uma fonte termal, como a mesma havia dito. Vendo que sua irmã parecia bem melhor, o Prota fica bastante feliz.
No dia seguinte, o Prota vai até a sala do diretor. Ele explica que tinha professores de 4 das 10 melhores universidades atrás do Prota. E por isso, o diretor pede para o Zou demonstrar um ótimo desempenho, e se esforçar para conseguir os melhores recursos. Em seguida, o Prota pergunta quais universidades estavam atrás dele. Depois de saber as universidades que estavam ali atrás dele, o Prota fica meio decepcionado, já que as 3 melhores universidades não estavam ali. Mas o diretor explica que era por conta que as 3 melhores universidades sempre se baseavam nos resultados dos exames de entrada da universidade, independente do talento de classe, e não organizavam recrutamentos especiais. Chegando na sala do diretor, os professores estavam discutindo para ver quem que tinha chegado ali da maneira mais foda possível. O diretor apresenta todos os professores e de qual universidade eles eram. O Prota demonstra respeito e cumprimenta todos os professores. Só de ver essa atitude, os professores gostam bastante do Prota, já que mesmo ele mudando para uma classe oculta, ele não tinha ficado arrogante nem nada do tipo. O primeiro a lançar a proposta para o Zou é o professor da universidade Hong Yang. Caso ele optasse por ir para essa universidade, ele ganharia 2 milhões de wons e 3 livros de habilidades exclusivas de Paladino, o que era uma oferta muito boa, já que uma família normal só tem acesso a 6.000 wons por mês. Mas a universidade Hong Yang estava oferecendo 2 milhões. Também tem os livros de Paladino que pessoas comuns não têm acesso. Nem sequer o prefeito lhe deu esses recursos desse nível. O Prota quase que cede para a primeira oferta, mas logo em seguida, o professor da Universidade Sichuan começa a tirar sarro da oferta do professor de Hang Wang. Em seguida, ele faz uma oferta dizendo que o Zou receberia 3 milhões de wons pela sua admissão na Universidade de Sichuan. E também ganharia 3 livros de habilidades para a classe de Paladino por ano e 3 transferências de nível 56, além de um Paladino lhe ensinar pessoalmente. Dessa vez quem ficou surpreso foi o diretor, porém o Prota decide ouvir o resto das propostas. Em seguida, era a vez da professora da Universidade Nacional de Seul. Ela reconhece a sinceridade de seus companheiros professores, mas diz que isso não era o suficiente. Em seguida, ela oferece sua proposta. A taxa de admissão da Universidade de Seul não era muito, 2 milhões. Porém, assim que ele se inscrevesse, ele ganharia um recurso de prática de nível B. Quem estava ficando louco com as propostas era o diretor, querendo que o Prota aceitasse rapidamente essa que os recursos de treinamento de nível B não podiam ser medidos com dinheiro. Com esses materiais celestiais e tesouros terrenos, um porco poderia se tornar um monstro mais poderoso. Porém, o Prota não se abala. Ele diz que agradece as ofertas dos professores, mas decide renunciar ao recrutamento especial. O diretor começa a chorar, enquanto a professora queria saber o motivo dessa decisão do Zou. Era bem simples, o Prota queria ser admitido em uma das 3 melhores universidades. Entre as 10 melhores universidades, as 3 melhores eram a Universidade Suhang, a Universidade Qingjin e a Universidade Mágica. Essas universidades tinham os status mais extraordinários e também são conhecidas como as 3 melhores universidades da China. Elas só admitem estudantes do primeiro ano a cada ano, e a cota de inscrição não se limita a humanos. Também podem ser admitidos extraterrestres, como elfos e gigantes. As raças alienígenas em si são mais fortes que os humanos, e com o vasto território chinês e a abundância de gente talentosa, era extremamente difícil ingressar nessas faculdades. O professor Calvo começa a rir das ideias do Prota, o chamando de idiota, e também botando o cara pra baixo, só porque o cara não aceitou tua universidade bosta. E além do mais, tu é calvo, moleque. Ele bota uma pressão absurda no Zou, que se tivesse sido antes dele despertar sua classe de paladino, ele com certeza estaria no chão ajoelhado. Em seguida, o diretor intervém o professor, A professora ficou bastante impressionada com o Prota, já que ele tinha conseguido resistir à pressão do Zou durante 3 respirações. Em seguida, os professores vão embora. O diretor até tenta impedi-los, mas eles não aceitam. E nem o Prota queria, então a única que ficou foi a professora. Ela achava o nosso meninão muito corajoso, mas afirma que aquilo que o professor Zaon tinha dito não era exagero.
já que havia inúmeros gênios na China e também tinha raças alienígenas cuja a força é muito maior que a dos humanos ao nascer. Era extremamente difícil ingressar nas 3 melhores universidades, mas o Prota disse que iria usar as pontuações de seus exames para demonstrar sua força. Porém, ainda faltava um mês para o grande exame. Com o apoio do sistema, o Prota poderia definitivamente melhorar sua força a um nível assustador. Assim, uma das 3 melhores universidades iriam escolher o Prota. A professora ficou impressionada, já que fazia muito tempo que ela não via os olhos tão firmes e profundos. Ela fica muito feliz com a decisão do Prota e diz que iria esperar ansiosamente o seu desempenho no exame de ingresso à universidade. Um mês se passa até que chega o grande dia do exame de ingresso à universidade. Os alunos e espectadores do exame estavam putos com a pessoa que tinha feito as perguntas para o grande exame, já que tinha sido o demônio Yang e foi ele que fez as perguntas do ano passado, e a pontuação da província deles caiu para a mais baixa da história. Geral estava muito nervoso por conta disso, porém, dessa vez, eles tinham alguém com uma classe oculta. Em seguida, eles percebem a presença do nosso meninão, só que tem uma coisa curiosa aí. Depois de um mês, o Prota tava com a mesma roupa, porra essa, mas beleza. O Prota tava exalando um poder absurdo, fazendo o pessoal perceber que tinha algo diferente nele. O meninão do meninão tava grandão, vai brincando. Em seguida, abre a masmorra Bosque da Escuridão Profunda. O nível dela era de 10 a 13, com as dificuldades fácil, difícil e pesadelo. Para fazer um exame na masmorra do Bosque da Escuridão, era necessário de 1 a 5 pessoas. Os alunos também foram avisados que nesse bosque habitavam demônios felinos e minotauros, e que eles eram criaturas cruéis, que gostavam de comer carne humana. Depois de lerem essas informações, os alunos já começam a entrar em pânico. Eles ficaram bastante preocupados depois de ver a dificuldade da masmorra, então começaram a conversar uns com os outros. No Bosque da Escuridão só haviam pântanos, os demônios felinos eram rápidos e os minotauros resistentes. Esses demônios não deixariam eles vivos. O número máximo de pessoas necessárias para formar um time para entrar na masmorra representa a dificuldade dela. No passado, o número máximo de pessoas necessárias para o exame eram 3, mas dessa vez eram 5. Em seguida, o professor grita para os alunos: lembrem-se, façam o máximo possível e utilizem um pergaminho de retorno caso se encontrem em uma situação de arrasta na masmorra. A morte em uma masmorra é uma morte real. Era melhor fracassar no exame do que perder a vida. Em seguida, o temporizador acaba e o professor grita mandando todos os alunos entrarem na masmorra. Nos telões já dava para ver alguns alunos. O primeiro aluno se chamava Sun, da turma 1. Ele era da classe guerreira e escolheu a dificuldade difícil. O segundo aluno da turma 1 se chamava King. Ele era da classe assassino e também escolheu a dificuldade difícil. Na terceira tela são vistos 3 alunos da turma 1. Porém, eles formaram uma equipe e escolheram a dificuldade difícil. Seus nomes são Long Fei, Wang Fang e Sun Jin. E suas funções são mago, elementar e arqueiro. E aqui estava no nosso meninão, da turma 5, Zuo Yi, classe paladino, e ele escolheu a Foken dificuldade pesadelo. Essa literalmente era a dificuldade mais alta que tinha para escolher. E ele estava sozinho. Tinha outro grupo, também só que dessa vez de 4 pessoas. Seus nomes eram Zhang Yi, Wang Li, Zhao Tianyong e Wong Erlan. Suas funções eram arqueiro, mago de fogo, espadachim e curandeira. E eles escolheram a dificuldade difícil. Esse grupo era conhecido como Turma Foguete e pelo visto era bastante conhecido entre os alunos, já que eles estavam conversando entre si sobre isso. Em seguida, uma garotinha grita mandando todos olharem para o Zuo Yi. Ao redor do Zuo tinha vários olhos vermelhos e todo mundo que estava vendo suas estatísticas estavam impressionados, pois ele tinha escolhido a dificuldade pesadelo e sozinho. Em meio a todo esse público, vemos o diretor de educação, Jiatão, vendo que o Prota tinha escolhido a dificuldade pesadelo, que era mais difícil, fica desacreditado, se perguntando o que era aquilo para o diretor do colégio de Li Jiang. A habilidade de apoio de um paladino é muito forte, não importa com quem ele trabalhe.
ele simplesmente é o melhor. Mas por que caralhos o Zuo-In escolheu ir sozinho? E ainda na dificuldade mais difícil, com a taxa de mortalidade de 40%. Ele estava muito nervoso por conta que a cidade tinha lhe dado bastante recursos para o Zuo-In para que conseguisse bons resultados. Se ele fracassasse na masmorra, a reputação de todo o governo municipal de Lijing sofreria um golpe severo. O diretor do colégio de Lijing tenta acalmá-lo, dizendo para ele não se preocupar, porque o Zuo não era uma pessoa descuidada e provavelmente teria algo escondido na manga. Atrás do prota tinha alguns olhares vermelhos sanguinários, querendo arrancar o prota na porrada. Entretanto, o nosso meninão não espera muito e puxa seu machado divino. Em seguida, pula uma besta em cima do Zuo, mas ele rapidamente já prepara seu ataque, acertando a besta em cheio e acabando com sua vida. Esse machado de uma lâmina era uma arma para segurar com as duas mãos. Depois de equipado, você ganha 7 de força, porém perde 2 de agilidade. Já havia se passado um mês que o Zuo estava no nível 10. O valor médio dos atributos já havia alcançado a normais 47 pontos, o que equivalia a um profissional de nível 13. Se formos analisar todas as províncias de Shizou e Wangzhou, o Zuo também pode estar entre os principais candidatos. As bestas estavam ao redor do Zuo, e já que elas não estavam atacando ele, ele mesmo decide ir para cima delas. O Zuo ativa sua habilidade, chamada Bênção da Arma, que estava no nível 4 e rank C. A condensação da luz sagrada pode aumentar a força dos companheiros de time dentro de um certo alcance, o poder de ataque físico da arma e a taxa de acerto. Com sua habilidade ativada, ele acerta uma das bestas, tirando sua vida, com apenas um ataque. Sob o efeito do talento S+, o efeito da habilidade exclusiva de Paladino, Bênção das Armas, também havia sido potencializada, fazendo a força do machado de uma lâmina aumentar para 21. Se outros estudantes soubessem de um aumento tão poderoso, eles definitivamente iriam sentir muita inveja. Enquanto Zuo esbanjava técnicas e habilidades limpando a masmorra sem muito esforço, o pessoal estava perplexo e achando aquilo muito divertido. Em seguida, o prota arranca uma das mãos da criatura e, usando sua habilidade de lâmina branca pura, ele meio que transforma aquela mão em uma lança e arremessa na direção de uma besta que estava completamente abatida, parceiro. O impacto foi tão grande que chegou a atravessar a besta e a árvore que ela havia sido acertada. O pessoal assistindo Zuo no telão ficam comemorando e vibrando bastante. Um deles diz: "Eu vi aqueles machados simples no centro comercial. É muito pesado, mas o senhor Zuo usa como se fosse um jogo." Um dos estudantes pergunta se ele não teria colocado seus pontos livres adicionais em força. Porém, esse carinha aí, que estava na plateia também, fala que não. Se olhassem bem, a velocidade do Zuo era até maior que a do demônio felino. Não só sua velocidade, mas também o lançamento de machado era extremamente rápido e poderoso, e seus atributos livres, como a sabedoria, definitivamente não são baixos. Ele também diz: o ângulo do machado, a distância de ataque e a intensidade do ataque estão muito bem controlados. Ele é simplesmente um gênio do combate. O diretor de educação sabia que o Zuo tinha um senso forte de combate, mas o que ele fez foi imprudente. Ele achava que o Zuo tinha desperdiçado muita energia com a primeira onda de felinos, e na masmorra de dificuldade pesadelo, os demônios não só têm uma grande força, como também tem uma grande quantidade deles. Até mesmo o melhor mago pode fraquejar por conta do esgotamento mágico. O peso do machado em si também era um fardo enorme para um profissional. Pode ser que ele não sentisse se cortasse uma ou duas vezes, mas se cortar centenas de vezes seguidas, ele não terá forças para levantar o machado e eventualmente será despedaçado pelos demônios. Uma onda enorme de demônios felinos vão para cima do Zuo. Porém, com o seu machado, ele corta vários felinos, enquanto isso ele usa suas duas mãos para soltar um ataque mágico em formato de X. Em seguida, ele sai girando com seu machado e cortando tudo pela frente, mostrando uma forte resistência física. Depois de eliminar o último demônio felino,
uma fenda para a próxima fase da masmorra se abre em suas costas. Assim que ele atravessa o portal, tinha uma cacetada de demônios felinos só esperando por ele. Se eu chutasse que aí tinha uns 200 mil ou 1 milhão, acho que nem seria exagero. Enquanto isso, na plateia, aparece esse cara aí de boné, apresentando uma live, transmitindo a tela do Zou, denominando ele como o melhor estudante e o mais popular da segunda academia. O apresentador fica incrédulo pelo Zou ter completado o primeiro nível da masmorra de nível pesadelo com uma eficiência incrível, demorando apenas 3 minutos e 17 segundos. O apresentador estava tão empolgado que começa a atrapalhar o câmera. Duas estudantes que estavam assistindo o Prota achavam que ele tinha gastado muita energia e que provavelmente estava um pouco cansado. E por conta disso, elas já não acreditavam que ele iria conseguir limpar a segunda fase da masmorra. Porém, esse cara de cabelo branco manda que ela preste bastante atenção e que não acreditasse nas palavras do diretor Gia, já que elas podiam ser falsas. Ela comenta que ele estava sorrindo bastante. O cara até tenta disfarçar, mas tá meio óbvio. Assim que atravessa o portal, o Prota já bate de frente com demônios felinos normais, demônios felinos fluorescentes que agem como sacerdotes, demônios felinos de fogo que agem como magos e demônios felinos da escuridão e malditos. Também tinha um minotauro prateado que produzia um dano extremamente alto. O Prota fez essa leitura rápida apenas usando sua habilidade de identificação. Em seguida, todas as bestas vão para cima do Prota, enquanto algumas que agiam como magos tentavam prender o Prota com a maldição. O guerreiro carregava, o sacerdote conseguia status e o mago ajudava a lançar feitiços. Os demônios estavam cooperando entre si. Pra tu ter uma ideia, o pessoal tava tudo achando que as bestas iriam acertar o Prota, até que ele ativa uma magia um pouquinho roubada. Mano, a habilidade se chama Cruz da Luz Sagrada. Ele simplesmente limpa todos os monstros que estavam na sua frente. Os de nível baixo morreram instantaneamente. Vai pensando que o Paladino era uma classe de suporte. O cara simplesmente usou uma habilidade de ataque diária de rank B. O diretor de educação diz muito eufórico: como os talentos, as habilidades também se dividem em ranks. Haviam 7 ranks, do menor ao maior. Quanto mais alto o rank, mais forte é o efeito e mais difícil era obtê-las. O governo proporciona a maior quantidade de recursos para as habilidades de rank C. O diretor não entendia como que o Prota tinha as habilidades de rank B, e logo percebe que o Zou não era pouca bosta. Enquanto o Zou estava chamando o Minotauro para cair na porrada, o Minotauro rapidamente ativa suas 3 habilidades, chamada Fúria, Senhor Supremo e Pistoleiro de Guerra. O chão começa a se quebrar na direção do Prota, e então o Zou salta no ar. Em seguida, o Minotauro ativa outra habilidade, chamada Choque Selvagem. No estado hegemônico, qualquer dano não pode interromper o efeito de avanço. Porém, como eu disse, o Prota não é pouca bosta. Enquanto o Minotauro ia com tudo para cima do Zou, ele simplesmente ativa sua habilidade Corte no ar, acertando o Minotauro e o jogando para longe. Mesmo ele voando em velocidade, o Prota ativa sua habilidade de Lâmina Branca Pura, acertando o Minotauro em cheio novamente. Porém, ele tinha a pele dura e a carne grossa. Mas o Prota não estava nem aí, já que as leis não se aplicam a ele. Ele simplesmente corta o Minotauro no meio, fazendo a besta tremer de medo. Mesmo com um dano tão extremo como esse, o Minotauro ainda estava vivo. Então o Prota simplesmente dá um pisão na cara do Minotauro, matando a besta. Em seguida, o portal para o próximo nível da masmorra é aberto, e o Zou já estava ligado que o próximo seria o chefe. Os estudantes que estavam assistindo ao espetáculo do Zou começam a comemorar, dizendo que o feito do Prota era incrível e tudo mais. O pessoal estava realmente gostando da atuação do Prota. O cara simplesmente bateu seu recorde e limpou a segunda fase, que era bem mais difícil do que a primeira, em 59 segundos. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Aquilo deixa o diretor de educação totalmente incrédulo, admirando o controle absoluto do poder do Zou. Era difícil de acreditar que se tratava de um estudante que havia mudado de classe há um mês. O diretor da educação dá os parabéns para o diretor da escola de Lijiang, alegando que a segunda universidade estava prestes a ter um filho prodígio inigualável.
parece que as coisas estavam mudando e já era hora da segunda academia produzir uma pessoa excepcional, falou o diretor da escola. O melhor estudante desde a fundação da segunda academia foi o 721 da província. O diretor acreditava que o Zou tinha extremo potencial de se tornar bem melhor que ele. Em seguida, alguém da plateia grita perguntando o motivo do Zou não ter descansado um pouco antes de entrar no nível do chefe. O diretor de educação olha e fala: que porra é essa? Se sua condição não se recuperar e ele perder a batalha do chefe, será uma grande perda. Mas o diretor da segunda academia tenta acalmá-lo novamente, falando que o Zou provavelmente tinha seus motivos para fazer isso. Eles só precisavam ser pacientes. Como uma província com uma grande população, Suzhou e Zhangzhou tem muita gente talentosa. Sempre que os melhores estudantes querem chegar aos 100 primeiros da província, basicamente escolhem jogar no modo solo da dificuldade pesadelo. Nessa mesma dificuldade, se quiser se tornar um campeão da província, usam apenas o menor tempo possível para superar o nível, e é exatamente isso que o Prota quer fazer. Chegando no nível do chefe, tava lá um Minotaurão esperando o Prota para arregaçar a porrada. O Rei Touro nem espera muito e, provando ser muito rápido, já vai para cima do Prota em questão de segundos. Ela acaba atacando o Prota, mas acerta apenas o chão, já que a reação do Prota foi muito mais rápida. Em seguida, ela ativa a bênção do amanhecer junto com o dom da coragem, dom de Deus e dom da proteção. Do nada, o Prota chama o Rei Touro de chifrudo e fala: eu tô bem aqui. O cara tava com a armadura de paladino, parceiro. Essa era a primeira forma de paladino. Sem esperar muito, o Prota vai pra cima do Rei Touro. Porém, mesmo acertando o chifrudão, o Prota mal conseguia arranhar a besta. O machado gigante, com 4 tipos de habilidades de melhoria, nem sequer conseguia cortar sua carne. O Prota não desiste e continua tentando, mas agora era a vez do chifrudo de atacar. Rapidamente, o Prota consegue desviar, mas o chifrudão era muito rápido e acaba acertando o Prota, jogando ele para casa do cacete. Por sorte, ele estava protegido por sua armadura de paladino, senão seus ossos teriam sido destroçados. Felizmente, essa luta ensinou o Zou não só o que fazer, mas também que o golpe não foi em vão. Em seguida, o Prota ativa sua habilidade lança da vitória. Mesmo várias lanças indo na direção do chifrudo, ele consegue se defender facilmente. É nessa hora que o Prota percebe que o Rei Touro era muito mais forte e seu físico e força eram superiores ao do Zou. Era impossível esmagá-lo apenas com força. Porém, as pessoas optariam procurar por uma forma mais fácil de matá-lo. Mas desse jeito, ele não teria nenhuma oportunidade de ganhar o campeonato provincial. A intenção dos redatores das provas nunca é colocar os alunos em um beco sem saída. Por isso, deve haver várias formas de resolver esse problema. Entretanto, no momento em que o Zou começou a lutar contra o Rei Touro, ele percebeu que seu atributo de agilidade era baixo. Se ele atacasse rapidamente de várias direções, seria difícil pará-lo. Só que tinha um pequeno probleminha aí. O Prota estava gastando muito poder mágico. Além de ter pouca agilidade, o Minotauro tinha outra fraqueza: resistência. O Minotauro tem a maior durabilidade e saúde, mas é mais suscetível a sofrer efeitos negativos, graves e danos quando é atacado. Por isso o Prota tinha que lançar habilidades que dão um dano alto várias vezes, em um curto período de tempo. Porém, fazer isso requer um controle preciso do movimento e a frequência da liberdade da habilidade. Caso contrário, ele perderia sua qualificação para o exame, devido ao esgotamento de poder mágico. Antes de matar o Rei Touro, ele queria ter truques maiores, mas infelizmente ele não tinha tanto tempo assim. Em seguida, o Prota acerta um ataque em cheio no chifrudo, e assim ele consegue derrotar e completar a masmorra nível pesadelo do Bosque da Escuridão, em um tempo recorde de 9 minutos e 24 segundos, fazendo sua pontuação ser de classificação SSS, se tornando o classificado número 1 na classificação desta masmorra. Vendo aquilo, o Zou fica: como assim? Número 1? Quer dizer que já confirmaram que eu sou o melhor estudante no exame providencial de Hang Sou? O cara comemora bastante. A história do Prota foi bastante interessante,
No ano decorrido, desde a viagem no tempo, sua mãe acabou morrendo por causa de uma doença, e sua irmã adoeceu gravemente e o Zou estava sobrecarregado pelas altas dívidas externas e os gastos hospitalares. Mesmo em um ambiente tão difícil, ele escolheu não se render e começou a melhorar seus atributos e suas habilidades de luta e cultivar sua consciência de luta. Mas o divisor de águas mesmo foi a aparição do sistema em sua segunda vida. Mas seu destino estava em suas mãos. Ele precisava trabalhar mais duro do que os outros. Ele volta da masmorra e ganha bastante coisa, como level, itens como esses anéis, essa carta também do Minotauro, entre outros itens. Assim que o prota volta, uma galera comemora sua vitória. Chega o cara fica assustado. Quando ele olha para trás, vê várias pessoas tirando foto dele. Em seguida, chegam os dois diretores, dizendo: finalizar uma masmorra de nível pesadelo em 10 minutos é uma honra que não é vista nos últimos 100 anos. Com os meus anos de experiência no estudo dos exames de ingresso à universidade, Zou Yi poderia ser o melhor estudante de Zuzou e Hangzhou. O prota estava lisonjeado, quando de repente chega um carro muito moderno. Os estudantes vendo aquilo se perguntam de quem era esse carro e o porquê estava dirigindo ali. Puta merda, esse não é o item mágico S400? Que pode entrar em modo de voo? Esse carro valia o mesmo que uma suíte na capital. Esse era o carro que iria levar o prota para casa. Bom, o diretor de educação, Jia, diz: no mínimo, os resultados estarão disponíveis dentro de 3 dias e o notificaremos imediatamente quando o momento chegar. Enquanto isso, era para o prota descansar e esperar as boas notícias. Em seguida, o prota vai até o hospital onde sua irmã estava, para saber o seu estado. Depois da última conversa, Zhao Rebin rapidamente cumpriu a sua promessa e sua irmãzinha foi transferida à sala médica mais luxuosa do hospital e uma equipe profissional supervisionou a condição dela 24 horas por dia. A enfermeira Cida que ouviu que o Zou havia feito o exame e que sua pontuação provavelmente foi muito boa. Chegando no 26º andar, eles percebem que tinha alguma coisa estranha, já que ali estava muito frio. A enfermeira se pergunta se o ar-condicionado estava muito baixo. Assim que o elevador abre, o setor hospitalar estava totalmente congelado, até os médicos. Muito preocupado, o prota vai correndo para ver como sua irmã estava. A enfermeira até pede para ele esperar, mas ela acaba sendo congelada. Chegando na sala de sua irmãzinha, o prota vê apenas essa garota chamada Kim. Rapidamente, o prota estava prestes a atacar aquele dragão de gelo que estava saindo de sua irmã, mas a Kim grita para o prota não fazer isso, por conta que se ele atacasse aquele dragão, precipitadamente, o mais provável é que o coração de sua irmã se quebre. Ele olha para sua irmã e diz: beleza, mas por que tem um dragão aqui? A Kim explica que o frio de Xion explodiu de repente e todos foram congelados pelo gelo. Agora, ela só conseguia suprir o ar frio naquele andar e manda o Zou se apressar e sair. Sem um sacerdote de nível alto, havia muito pouco que ela pudesse fazer. Sabendo disso, o prota ativa o sistema e usa todos os seus pontos de habilidades para melhorar a recuperação lenta. De nível 4, ela passa a ser nível 10. Em seguida, ele usa a recuperação lenta em sua irmãzinha. E a Kim fica assombrada com todo aquele poder de um paladino. Ela nunca imaginaria que ele tivesse tanto poder. A magia contida nas habilidades de cura de um paladino era tão poderosa que até mesmo poderia facilmente superar a de um sacerdote de nível 23. Em seguida, o Zou diz que cuidaria de sua irmã, por enquanto, e manda ela dizer ao secretário Zou para trazer um sacerdote de nível alto. Porém, ela explica que o sacerdote de nível alto tinha uma agenda muito ocupada e o secretário Zou tinha uma reunião com ele na semana que vem. Mesmo que ele se apresse, seria tarde demais. Bom, o Zou olha para Kim e diz: diga ao sacerdote Zou para trazer um sacerdote o mais rápido possível, que ele prometia em algum momento do futuro fazer uma coisa para ele, incondicionalmente. Sem esperar muito, a Kim vai correndo para falar com o secretário. A irmãzinha do prota tem estado experimentando ataques de frio todas as noites durante um ano. Sob a influência do ar frio, todo o seu corpo sentia uma dor intensa que parecia pior que a morte. Recentemente,
o frio voltou ainda mais severo, mas ele não estava esperando que o frio pudesse afetar o mundo exterior. O Prota passou bastante tempo dando a vida cuidando de sua irmãzinha. Chega alguém atacando o dragão de gelo. Em seguida, o Prota dá um gritão dizendo para não tocar na sua irmã. Rapidamente, o Prota é atacado e jogado para longe. Enquanto isso, a sacerdote chamava o dragão de gelo para tirar aquele X1 sincero. Ela começa a bater no dragão e jogar alguns feitiços, porém, o dragão era muito resistente. Em seguida, ela acerta uma tabocada com magia no dragão, fazendo-o desaparecer. Em seguida, a sacerdote usa sua magia para descongelar todo o hospital. Ela diz que ouviu falar muito sobre o Zou. Essa sacerdote se chamava Cui Liena, uma sacerdote de segunda classificação e nível 35, na cidade de King Jiun. O diretor, Jia, lhe pediu especificamente que fosse tratada a irmã do Prota, com antecedência. A sacerdote não teria quebrado as regras se o diretor Jia não tivesse lhe dito que o Prota era o campeão providencial. Para ser capaz de enfrentar o frio por tanto tempo, ela percebe que o diretor Jia não tentou lhe enganar. Em seguida, o Prota pergunta qual era a doença de sua irmãzinha e se ela podia ser curada. Bom, ela explica que se tratava de um ar frio que transbordava e se condensava em uma forma. Esse era o sinal de um despertar de linhagem. Quando o jogo Eternal apareceu, muitos jogadores escolheram os elfos, gigantes, demônios e outras raças alienígenas do jogo, Depois que o jogo se fundiu com a realidade, os jogadores de outras raças também desenvolveram seus próprios traços de linhagem. Por exemplo, os olhos dos humanos com sangue élfico ficaram verdes esmeralda e suas orelhas são um pouco maiores. Os humanos com sangue de gigante podem alcançar de 3 a 4 metros de altura. Durante os últimos 200 anos, jogadores de raças estrangeiras se casaram com humanos e seu sangue foi diluído geração após geração. As estranhas características da aparência e habilidades foram gradualmente se perdendo, exceto por uma situação especial: o despertar da linhagem. A linhagem da linhagem, as bênçãos e as desgraças dependem uma das outras, e assim que despertar e dominar com sucesso o poder de uma raça alienígena, melhorar e aprender habilidades será mais efetivo e vai exigir menos esforço. Porém, o fracasso pode ir desde a paralisia até a morte instantânea. A sacerdote Cui explica que a irmã do Prota sofria de um frio precisamente porque seu corpo estava muito fraco para suportar o poder de sua linhagem. Se sua suposição estivesse certa, o que ela havia despertado era uma linhagem rara de gelo. Se ela quisesse ter esse tipo de linhagem, ela deveria mudar a sua constituição. Mas para isso, ela iria precisar de um tesouro celestial chamado de Lotus Congelante, que pode mudar a constituição de um humano. Mas isso era muito raro. A última vez que ela havia aparecido foi em um leilão há 30 anos atrás, onde foi comprada por um homem misterioso por 1.300.000. Ela tinha 3 meses. Depois disso, a supressão não iria mais funcionar e o frio no corpo de sua irmã iria acabar explodindo ela. A outra forma era usar o grande selo para selar a linhagem de sangue alienígena. O Prota poderia entrar em contato quando ele tomasse sua decisão. Porém, o preço que ele iria pagar é que no futuro ela não poderia mais subir de nível. 5 dias depois, o Prota estava bastante focado em seu treinamento, depois de completar sua missão diária de paladino, e por isso ele poderia escolher sua recompensa. O Zou acaba escolhendo os pontos de atributos. Ele escolhia atributos grátis para a maioria das recompensas das missões diárias. Os pontos físicos e sabedoria são importantes para paladinos, mas ele não podia se permitir perder outros atributos. Os atributos podiam ser distribuídos desta forma: 2, 3, 3, 2. Apenas com um desenvolvimento equilibrado que ele podia reduzir suas fraquezas. Em seguida, o sistema avisa para o Zou que anunciaram os resultados do exame de entrada à universidade e que ele havia completado a tarefa com sucesso, e já que ele tinha ganhado o primeiro lugar na província de Hangzhou. Neste exame, as recompensas seriam distribuídas de acordo com os seus resultados. Em seguida, o Prota ganha algumas habilidades, como Cruz da Ressurreição, Mãos Divinas, Exorcismo, Punição da Luz
30 pontos de atributos grátis e 30 pontos de habilidade. Depois de algum tempo, as notícias sobre o Prota ser o campeão provincial começaram a bombar por todo mundo. Esse cara até dá uma entrevista dizendo que assim que o Prota havia se tornado um paladino, ele sabia que esse garoto se tornaria um grande jogador. E por isso, ele sugeriu ao governo municipal que aumentasse o treinamento do Zuoi. O cara até estava dizendo que isso foi graças à sua boa visão. Umas pessoas conversam em um restaurante sobre o campeão provincial ser alguém da classe paladino, enquanto um achava que isso era ridículo, pois era apenas uma classe de suporte. Os outros achavam que o Prota estava trapaceando, pois solar uma masmorra de nível pesadelo apenas no nível 10 era algo totalmente impossível. Em seguida, um deles mostra um vídeo do Prota lutando contra os monstros da masmorra. O pessoal que assistia ficava perplexo com as qualidades do Prota. Eles nem conseguiam acreditar que a habilidade do Prota, chamada de Cruz da Luz Sagrada, dava mais dano que a magia de fogo de alto nível de um mago. Enquanto isso, esse carinha aí de cabelo vermelho ficava na mágoa, pois o Prota tinha conseguido limpar a masmorra em um tempo recorde de 9 minutos e 24 segundos, 20 segundos mais rápido que ele. Esse cara até achava o Prota interessante por conta disso, mas fica puto, dizendo que ele tinha roubado sua glória e que isso não iria ficar desse jeito. Enquanto isso, o Prota recebeu uma mensagem dizendo que o governo municipal de Lijiang havia realizado uma transferência de 5 milhões de reais para a conta do Prota. A Secretaria de Educação de Lijiang também havia feito uma transferência de 2 milhões para a conta do Prota. Em seguida, ele recebe uma ligação do secretário. O Zuou logo pergunta o que estava acontecendo. O secretário explica ao Prota que, tendo em vista o excelente desempenho do Prota no exame de admissão à universidade, o governo lhe recompensará com 5 milhões de dinheiro e uma casa de luxo. E ele ainda pergunta se tem algum bairro favorito para essa casa de luxo, ou se eles poderiam escolher para ele. O Prota percebe que eles também tinham recebido a notícia que ele era o campeão provincial. O Prota manda eles escolherem. O secretário também avisa ao Prota que ele havia escutado que os professores de admissões das 3 melhores universidades iriam até ele logo. E pergunta se o Prota queria que ele enviasse um carro para buscá-lo. Porém, não era necessário, pois eles já estavam onde o Prota estava. Em seguida, aparece esse cara aí dizendo que era professor de admissões especiais da Universidade de Honyang. O Prota olha assim e fala: "Quê? Universidade de Honyang?" Em seguida, alguém fala: "Ei, você lembra que a Universidade de Honyang disse que o estudante Zuou era muito arrogante?" Essa pessoa que falava isso é esse cara aí que estava nesse helicóptero. Ele também lembra que eles tinham repreendido o Prota por não saber o quão alto é o céu e pergunta por que eles estavam ali novamente. O professor de Honyang explica que o que ele estava querendo dizer era que o antigo professor que tinha ido até o Prota ignorava Honyang e foi dispensado do seu posto e expulso da universidade. Ele lança novamente uma proposta para o Prota, porém, esse cara aí brabão fala que não importa quais condições ele e a Universidade de Honyang estejam dispostos a oferecer, ele, que era da Universidade da Cidade Mágica, iria oferecer o dobro da quantidade. Ele diz para o Prota que eles estavam prontos para ir e diz que era melhor eles voltarem o quanto antes. Em seguida, chega essa mina aí com asas de anjos atrás do Prota, dizendo que queria ele. Em seguida, ela pega o Prota pela cintura e sequestra o cara, mano, do nada. Ela chega no ouvido do Prota e diz que eles da Universidade de Jing e mais ninguém tinham recursos suficientes para o seu cultivo. Durante os 4 anos da universidade, eles iriam lhe proporcionar um recurso de prática de classe A para cada ano acadêmico. Em seguida, eles batem em um círculo mágico até que aparece essa outra professora, dizendo que a competição pela eleição do número 1 envolviam recursos, qualificações e reputação. O que a Universidade de Jing podia oferecer, a Universidade de Suhang também podia. Em seguida, ela pergunta qual era o objetivo de sua amiga das asas em simplesmente sequestrar alguém. E diz que se ela não descesse o negócio ia ficar feio pro lado dela. Esse outro professor aí diz que a universidade mágica deles não só ofereceria um recurso de classe A cada ano, como também iria lhe oferecer um conjunto completo de equipamentos de nível ouro para cada ano acadêmico, deixando a mina das asas puta. Em seguida, a mina das asas coloca o Prota no chão e pede desculpas, pois ela não estava tentando sequestrar ele. Na verdade, ela só queria ter uma conversa cordial e amigável com o nosso protagonista, e manda o Prota fazer sua escolha. Essa professora se chamava Meyer, professora da Secretaria de Admissões Especiais da Universidade de Suhang.
A Universidade de Surhang acreditava que a força é o rei. Sempre que conseguir entrar nas classificações locais e celestiais da universidade, poderá obter até mesmo recursos de classe S, sem falar dos recursos de classe A. Além disso, a Universidade de Surhang tinha ocupado constantemente o primeiro lugar na competição de intercâmbio de estudantes do primeiro ano nos últimos 4 anos, o que demonstrava que a capacidade da Universidade Surhang para cultivar estudantes era o melhor das melhores. A mina de asas pergunta só porque a Su Meier tinha ganhado alguns jogos, tinha ficado louca. Porém, a Meier diz que era fato do que a Universidade de Surhang ganhou era irrefutável. O Prota começa a pensar sobre os pacotes especiais de contratação que as 3 universidades ofereceram, e percebe que todos eram similares, se bem que ele teria um futuro brilhante se escolhesse qualquer um delas. Ele queria adquirir uma maior capacidade prática na universidade, por isso que a mais adequada para ele era a Universidade de Surhang, e é exatamente essa que ele acaba escolhendo, deixando a professora Su Meier surpresa. Em seguida, ela puxa um contrato de contratação especial da Universidade de Surhang e manda o Prota dar uma olhada e assiná-lo se não tiver nenhum problema. Enquanto o professor dizia que a Universidade de Surhang havia superado eles de novo, a mina das asas falava que se ele não se acostumasse na Universidade de Surhang, podia se transferir para a Universidade de Jing Jing. Essa mina, velho, pelo amor de Deus. A Meier olha pra ela e chama ela de mina ladra miserável. Enquanto isso, o Prota ficava incrédulo que ela conseguia lançar feitiços sem mesmo uma varinha. Isso era uma habilidade que só magos de alto nível podem dominar. Em seguida, o Prota pergunta qual era o nível da professora. Ela era nível 42, maga de nível 2. Porém, ela nem mesmo tinha cara de ter 30 anos. Ela explica que o mundo lá fora era bem vasto e quando ele chegasse em Surhang, iria encontrar muita gente mais jovem e poderosa. O Prota assinava o contrato muito feliz e ansioso. Enquanto isso, a professora se perguntava o porquê que ela conseguia sentir o espírito de luta do Prota em chamas. E diz que o Prota era um garoto bastante interessante. Depois de assinar o contrato, ele é firmado e a professora diz que ele tinha uma semana para fazer as malas, que ela iria buscá-lo depois. O Prota fica impressionado com a assistência da Universidade de Surhang, com sua velocidade. A Meier explica que os estudantes especiais recebem um nível mais alto de treinamento o quanto antes para que possam melhorar mais rápido. Só assim, eles poderiam desempenhar o melhor na competição nacional de intercâmbio universitário para os estudantes do primeiro ano. Algumas horas depois, a irmã do Prota era levada para sua nova mansão. Chegando lá, ela fica muito impressionada com o tamanho daquela casa. Esse cara de terno diz que essa era a moradia que o governo da cidade doou. Essa mansão possuía 3 andares. O segundo andar tinha uma sala de treinamento especial e o terceiro andar tinha um grande terraço e uma área de lazer com uma área total de quase 1000 metros quadrados. Em seguida, o secretário diz que não iria mais incomodá-lo e deseja um bom descanso ao Prota e à sua irmãzinha. Porém, o Prota pede para que ele fique mais um pouco, que ele precisava pedir uma coisa. O Prota explica que sua irmãzinha ainda estava muito fraca e mesmo que King cuide dela pessoalmente, ele queria que o secretário ajudasse a cuidar dela também. O Prota passa a instrução para sua irmãzinha, eles têm aquela cena de irmãos fofos e tudo mais. Em seguida, o Prota pega o rumo com a professora Meier. Ela pergunta se era a primeira vez que o Prota viajava para longe e ele diz que sim. Em seguida, ela manda ele se preparar. Logo depois eles atravessam esse portal e chegam em Surhang. O Prota já fala para que apressa minha senhora. Não tem necessidade de usar o círculo mágico de teletransporte. Normalmente, os militares que controlam os grandes conjuntos mágicos de teletransporte. Assim que o Prota chega até a Universidade de Surhang, ele fica impressionado e diz que aquilo era muito exagerado. Em seguida, a Meier diz que o Prota precisava se registrar. Enquanto caminhavam, um cara é arremessado na direção do Prota, que rapidamente desvia. Quando ele olha para frente, percebe que essa garota tinha dado um chute no cara. Ela também dizia que não queria conversar com ele, e se ele não parasse de perturbá-la, ela não iria pegar leve com ele. Esse cara que foi arremessado se chama Zen, e ele sempre estava tentando pegar as meninas mais novas e tal, né, a cada novo semestre. Parece que dessa vez ele pegou foi na vara. O Prota percebe que a garota pertencia à linhagem demoníaca, só pelos seus padrões mágicos. A professora Meier explica que muitos estudantes e professores na cidade universitária tinham diferentes linhagens, e manda o Prota não ficar surpreso quando vê-los no futuro. O Zuo manda ela não se preocupar, mesmo que eles sejam de outras raças, contanto que eles estivessem do lado da humanidade, ele não seria hostil com eles. O Prota não guardava nenhum rancor contra toda a raça demoníaca, apenas por causa da morte do seu pai.
Em seguida, a professora Meyer dá o ID de estudante ao prota. Nesse ID, tem a classificação e a pontuação. A Meyer explica que a estrutura da academia, primeiro era a classificação. Cada ano tinha sua própria classificação. Quanto mais forte você era, mais alto estará na classificação. Calouros eram classificados baseados em seu desempenho no exame. O prota estava classificado em primeiro, o mais forte desse semestre. Porém, essa classificação era temporária. Haveria uma competição de calouros há mais ou menos um mês e será reorganizada de acordo com os resultados. A Meyer avisa o prota que ele seria o alvo de todos. Todos estarão atrás da posição do prota. E já que o prota estava no primeiro lugar, ele não tinha cara de quem planejava sair dessa posição. O próximo era o sistema de pontuação. Calouros recebem pontuações baseadas na sua classificação. Você pode usá-las para comprar refeições, equipamentos, poções, livros de habilidades e etc. Se você tiver pontos suficientes, você pode conseguir o que quiser, até mesmo habilidades de classes e recursos. Além da classificação, haviam dois modos de receber pontos. Primeiro, eram as missões de pontos. Você pode usar seu cartão de identificação para logar no quadro de missões e conferir algumas missões adequadas. Você receberá pontos ao completar a missão. O segundo é a classificação celestial e terrena. Aqueles caras irão receber uma quantidade fixa de pontos de acordo com a classificação. Em Surhang, haviam 5.000 estudantes. Muitos queriam entrar na classificação celestial e terrena. Por isso, a Meyer diz que o prota não podia ser arrogante. Além disso, Surhang possuía 3 reinos. O primeiro reino é a Dungeon de Goblins. O nível de entrada variava entre 17 e 21. O segundo reino era a Floresta Distorcida. O nível de entrada variava de 23 a 26. O terceiro reino era o Purgatório. O nível de entrada variava de 28 a 31. Além dos níveis, você iria precisar gastar uma certa quantidade de pontos para entrar no reino. Você pode mudar a sala de treinamento para praticar para aumentar o seu nível. Seus oponentes podem ser ambos robôs ou pessoas de verdade. Enquanto o prota vê algumas pessoas treinando, a Meyer explica que o mais forte tinha autoridade absoluta. Com a maior quantidade de recursos, esse era o jeito de sobreviver em Surhang. Depois de saber disso, o prota fica animado, né? Alguns estudantes cumprimentam a professora Meyer. Algumas garotas começam a se perguntar quem era aquele garoto que a professora estava conduzindo pessoalmente, já que eles foram conduzidos por seus sêniores em grupos de 10. Os estudantes começam a se perguntarem quem era aquele cara, até que chega esse mano aí, explicando que ele era um estudante de recrutamento especial, e por isso ele tinha um professor específico designado para cuidar da sua admissão, para familiarizar eles com a escola o mais rápido possível. Segundo, para ter um time mais fácil para recrutar eles para suas casas. Depois disso, o pessoal entende que aquele cara se tratava do melhor aluno desse semestre. Começa a pedir para seu informante falar mais sobre o que ele era capaz. Ele explica que o nosso prota se chama Zuo Yin, e ele era o primeiro lugar do distrito de Zuo, paladino de nível 13. Depois do pessoal descobrir que o prota era da classe paladino, eles ficam incrédulos, dizendo impossível, paladinos são de uma classe suporte. Um dos alunos dizem que ouviu que o segundo lugar, Shen Lifeng, era um berserker de nível 14. Como que o suporte pesado ultrapassou um berserker? Enquanto o pessoal comentava sobre o prota, essa garota ficava impressionada com o prota por ele se tratar do número 1 entre os calouros, percebendo que sua namorada ou sua crush, sei lá, esse cara de cabelo vermelho já fica puto e fala que o prota era apenas uma farsa. O prota acaba escutando isso e olha fixamente para o cara de cabelo vermelho. Em seguida, esse cara chamado Luigi, nível 3, Cavaleiro da Punição, número 38 na classificação, ele diz que suspeitava que o prota não tinha força suficiente para ser avaliado como número 1, e agora ele estava sendo desafiado. Porém, esse mano aí diz que os duelos era considerado um problema particular. Então ele pede para que seu amigo não perca seu tempo. Entretanto, o Liu Jing manda seu amigo não se preocupar e deixar que ele iria resolver isso. Esse cara de cabelinho vermelho queria usar o prota como seu trampolim. Eles achavam que o paladino não era uma classe forte. Não era estranho ele querer pisar no prota. É, né? Mas a gente tá falando paladino divino. Quando uma classe merda é abençoada por Deus, aí já é outra coisa, né? Em seguida, o prota pergunta a ele o porquê que ele deveria aceitar esse desafio.
o Liu Jing diz que se o Prota ganhasse, ele iria lhe dar 100 pontos. E se ele perdesse, não precisava pagar nada. O Prota precisava aceitar esse desafio pelo seu futuro histórico. Se ele quisesse criar um exemplo, ele precisava ser mais cruel. Só assim, eles iriam lembrar disso. Em seguida, o Prota diz que a aposta seria de 300 pontos e não 100. E ele lutaria contra ele. Logo, o Liu Jing já treme na base, né? Pois conseguir esses pontos eram bem difíceis. Seria um preço alto a se pagar se ele perdesse. Em seguida, o Liu Jing olha para sua cruz e vê que ela estava fixada no Prota. Em seguida, o Zuo vira e diz que se ele não tivesse coragem, ele estava dando fora. Até que o Liu Jing diz que aceitava a aposta de 300 pontos e chama o Prota para o ringue. O Prota reconhece sua coragem e diz que eles não precisavam de um ringue. Se ele não caísse de joelhos em 3 movimentos, ele perderia. A juíza dessa luta seria a própria, né? Após a contagem de 3 segundos, eles podiam cair na porrada. Assim que a contagem acaba, o Liu Jing já vai com tudo pra cima do Prota. Ele acreditava que Cavaleiro da Punição e Paladino eram parecidas, já que ambas são classes ocultas ramificadas das classes de Cavaleiro. Cavaleiro da Punição se destacava causando muito dano, já o Paladino se destacava no suporte. Isso iria ser mamão com açúcar, contando que ele atacasse rapidamente quando o Paladino não estivesse bufado. Assim, sua crush lhe olharia de forma diferente. Em seguida, ele usa seu ataque corte sanguíneo no Prota, né? Porém, o Prota sem muito esforço desvia e acerta uma joelhada na barriga do colega, arremessando ele para muito longe e fazendo o cara golfar ketchup. O carinha de óculos que tinha tentado impedir o Liu Jing de lutar avisa para a professora Meyer que ele tinha quebrado 5 costelas e estava com sangramento interno. E também estava desmaiado, né? Ela manda o sacerdote curar o cara enquanto transferiu os 300 pontos para o cartão de estudante do Prota. A crush do cabelo vermelho não conseguia acreditar que o Prota tinha parado o seu colega usando apenas um único golpe, já que era difícil bloquear o avanço do Cavaleiro da Punição com um corte sanguíneo. É aí que ela percebe que o poder do número 1 era um nível completamente diferente. A diferença dos status de força do Prota comparada a deles é de pelo menos 20 pontos. Em seguida, ela chama pelo Prota e pede para que ele duele contra ela. Antes, o Prota estava um pouco apressado no portal. Só agora, ele percebeu que ela não possuía outras linhagens, mas ela também tinha um equipamento do legado. Parece que esse tal legado aí era um tipo de classe para as armas. Essa era a primeira vez que ele estava vendo um, e ele queria muito testar o seu poder. Os dois aceitam e vão para a luta. Dessa vez, o Prota não iria brincar em serviço. Ele já puxa seu martelo de guerra da luz místico. Em seguida, chega um dos capitães do clube Aurora Lanceiro de nível 29, Li Dong-shen, perguntando por que a Meyer estava ali. A luta começa e a garota vai para cima do Zuo usando o corte das sombras. O Prota usa seu golpe do furacão. A garota fica muito impressionada com a força esmagadora do Prota. Em seguida, ela usa seu corte demoníaco, cobrindo sua arma com mana elemental da escuridão e lançando um poderoso corte da escuridão no inimigo à sua frente. O Prota começa a se animar e fala que finalmente ele tem encontrado alguém com quem ele pudesse lutar para valer. Enquanto o Prota ia para cima dela, ela ataca ele com seu golpe, mas ele acaba desviando facilmente. Eles começam a se chocar de todos os lados. O pessoal observando aquela luta ficavam impressionados, se perguntando se aquilo era mesmo uma luta entre dois estudantes. Em seguida, o capitão avisa que sem um trunfo, o espadachim espiritual irá perder. Porém, esse carinha de óculos fala que para ele, eles estavam igualados. E aí, que ele explica que inicialmente, ela iria apenas bloquear um a cada 3 golpes. Agora, ela precisa bloquear um a cada 2 golpes com a sua espada. Usuários de espadas celestiais, normalmente, lutam se defendendo e recuando de ataques para preservar sua resistência. E quando seu oponente mostra uma abertura, golpeiam imediatamente. No entanto, o Prota não mostrava sinais de estar preservando a sua resistência. Ou ele era muito idiota, ou era absolutamente confiante na sua força, do começo até o fim. O martelo de guerra estava limitando o movimento da espadachim, forçando ela a bloquear o martelo de guerra. O Prota estava lutando sem se segurar contra a mina. Em seguida, o Prota fala que já havia acabado o aquecimento e começa a ativar suas bênçãos. Dom de Deus, dom da coragem, bênção da arma, bênção do amanhecer. Ele começa a ativar todos os tipos de hacks que ele tinha,
fazendo uma pressão poderosa. Em seguida, o prota usa sua lança da vitória, enquanto a mina usava seu corte fantasma, fazendo ela se mover rapidamente em uma pequena distância e corta o inimigo. Porém, o prota já presumia que ela usaria isso, e já estava em cima dela com seu martelo de guerra, prestes a mandar a mina para conhecer seu salvador mais cedo. Porém, perto de esmagar sua cabeça, o prota para o golpe e pergunta se ela desejava continuar. Mas ela diz que não, independente se ela continuasse, os resultados seriam os mesmos, contra tal violência esmagadora. O prota diz que ela tinha se segurado contra ele. Ela não tinha usado sua habilidade de espadachim, o poder elemental da escuridão nessa luta. Ela fica muito feliz por o prota ter percebido, e fala que aquilo era apenas um duelo. E é claro que ela não ia usar o seu trunfo. Além disso, ela também diz que o prota também não tinha ido com tudo, já que ela tinha visto seu vídeo no exame. Em seguida, ela pede para o prota lhe adicionar, para eles duelarem outro dia. O prota fica com um olhar tipo, é hoje clã, é hoje que eu faço menino. Depois de adicionar o prota, ela fica toda envergonhada. A mina já gamou no prota só porque ele é o melhor, tipo cafã do cintura de cimento. Em seguida, o prota chama a Meia para eles continuar o tour. A Meia percebe que o prota não só apenas ganhou 600 pontos no seu primeiro dia, como também fez os outros recrutas especiais ficaram cautelosos com ele. Parece que esse ano estava prometendo, hein? O dormitório dos calouros estava localizado em uma pequena montanha, enquanto o dormitório dos estudantes normais estava no pé da montanha e nos arredores. Já o dos recrutas especiais estava no topo da montanha. Não só isso, os dormitórios dos recrutas especiais são mansões independentes e as coisas luxuosas e equipamentos de lá são diferentes baseados no seu ranking. Em seguida, eles chegam até onde o prota iria viver. O prota começa a comprar vários itens e habilidades, aproveitando que era tudo grátis, né? Porém, ele ainda precisava de pontos para coletar o conjunto da floresta que ele recebeu como recompensa do exame. Em seguida, na Cordilheira da Tempestade, lá estava o prota. Logo acontece uma explosão e o Zou é claro que queria ir lá dar uma olhada, né? O prota estava usando o conjunto de equipamento da floresta que ele comprou, gastando muitos pontos. Enquanto isso, Jing, aquela garota que chamou o prota pra porrada, estava toda envergonhada enquanto conversava com ele pelo WhatsApp da China. E aquele negócio, né, de adolescente apaixonado, que quando chega a mensagem do crush, o cara responde e bota o celular na cama todo baitolinha, tá ligado? Porém, ela estava em call com a amiga dela. E essa amiga pergunta qual o problema, que essa era a 23ª vez que ela estava suspirando pro celular. Ela diz que havia conhecido o garoto especial. Sua amiga então pergunta o quão especial era esse garoto. Então ela diz que ela tinha desafiado e usou um pouco de sua habilidade de sedução quando eles estavam lutando. Entretanto, ele não tinha sido nem um pouco afetado. Não tinha nem mesmo um único sinal de que o Zou tinha se apaixonado por ela. Sua amiga então fala que provavelmente sua força de vontade era extremamente forte. Em seguida, a mina dá um gritão, dizendo que também iria para a Cordilheira da Tempestade se encontrar com o seu grande amor. Enquanto isso, lá na Cordilheira, chega esse caminhão atropelando esse bicho feio. Tinha vários desses monstros. Essa mina chamada Zuo Xian, que inclusive era a mecânica do grupo, já lança várias minas em direção a esses monstros, explodindo alguns. Em seguida, um dos demônios tenta correr em direção ao caminhão deles. Porém, essa outra garota, que era invocadora, já lança uma invocação de espírito, criando uma barreira de gelo. Mesmo assim, o demônio estava prestes a atacar. Em seguida, sai a atiradora com sua minigun, arrebentando o demônio na bala. Ela picota ele todinho, que estava no ar. Enquanto o outro se defendia das balas, a atiradora dá um gritão falando agora. Em seguida, brota a espadachim do grupo, picotando o outro demônio também. Quando elas acharam que tinham conseguido acabar com todos, a invocadora dá um gritão, mandando elas saírem da frente. Em seguida, vem uma rajada de fogo muito grande na direção delas. Uma delas consegue desviar, porém, essa rajada faz o caminhão capotar, deixando a maioria delas completamente feridas. Enquanto uma perguntava se elas estavam bem, a invocadora avisa que tinha algo atrás dela. Demônios eram uma das 5 raças extremamente violentas e amavam comer coisas vivas. O grupo delas usaram todas as cartas na manga e só conseguiram matar 4 demônios. Quando elas achavam que iria de comes e bebes, chega o prota com seu lobão usando sua tempestade sagrada para nos ataques dos demônios. Em seguida, aparecem várias cruzes sagradas ao redor dos demônios, contendo todo o fogo que eles estavam lançando.
E aqui fechamos o recap. Bom, eu vou finalizar o recap por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Caso queira apoiar o canal com alguma quantia, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado. É só clicar no link, copiar a chave e mandar. Caso não tenha, tá tudo bem. Seu comentário, like e inscrição já ajuda pra caramba. Se inscreva aí pra gente tá batendo a meta de 20k de inscritos. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.